Carcaça de criatura desconhecida descoberta em praia escocesa. Seria o monstro do Lago Ness? Sistema de encanamento de Pompeia foi restaurado e ainda funciona. Asteroide com sua própria lua passou perto do nosso planeta e a NASA abre vaga para novos astronautas. Olha que oportunidade, vem ver quais são os requisitos. Essas e outras notícias você só vai ver onde? Nesta edição do Almanaque Assombrado. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus na área com mais uma edição do Almanaque Assombrado, este quadro que eu trago sempre de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, meio-dia e meia, horário de Brasólia. E nessa sexta eu consegui trazer meio-dia e meia, primeira vez ao longo da semana que saiu no horário. Às vezes acontece de não sair meio-dia e meia, mas tá sempre aqui o Almanaque Assombrado em sua edição diária. Hoje é sexta-feira, edição de sexta, se você estiver assistindo religiosamente no dia que eu publiquei. Tá? Final de semana chegando, tá? E vamos saber as notícias que eu separei aqui pra vocês. Na verdade, quem separa é o Rafael Zella. Ele manda um monte de link pra mim, aí eu escolho alguns e falo pra vocês. Quem tiver curiosidade de ler com mais calma tudo que eu falo aqui, é só ir na descrição ou no primeiro link é a minutagem. Vai na descrição que tá lá, o Almanaque, número tal, clica nesse link. Aí vai abrir todos os links que eu trouxe aqui pra vocês lá no blog Assombrado. Vamos começar aqui falando então do Monstro do Lago Ness, tá? Olha lá, Monstro do Lago Ness, carcaça de criatura desconhecida surge em praia escocesa. A imagem foi postada no domingo, né, 9 de fevereiro de 2020. Mostra um longo esqueleto com várias vértebras. Muitos internautas ficaram espantados com o que é, dizendo que poderia ser o Monstro do Lago Ness. Olha lá. Veio perto da cidade de Aberdeen. Se você tiver curiosidade, tem um especial aqui falando dessa cidade de Aberdeen, onde várias crianças, pessoas começaram a sonhar com um desastre e uma mina de carvão se rompeu, soterrou uma escola e matou dezenas e dezenas de crianças. História muito triste. Só digitar Aberdeen aqui que vocês vão encontrar aqui no canal Assombrado. Então tá aqui, ó. É uma longa carcaça mesmo, com vértebras e dois ossos aqui, tipo como se fosse chifre. Será que é o Monstro do Lago Ness? O pessoal disse que pode ser uma carcaça de baleia ou de orca, tá? Baleia e orca não é a mesma coisa? Baleia e orca é a mesma coisa. É, porque a orca é uma baleia. A orca é uma baleia. Bem, crocodilo d'água, tem que consultar um biólogo para saber disso, tá? Procura aí um biólogo e coloque aqui para mim nos comentários, por favor. O que eu sei é que a baleia é um mamífero, tá? Fica dentro dela a baleinha, aí de repente nasce a baleinha e vai mamar leitinhos nela. Tem teta? Tem teta? Deve ter algum canto, sei lá. Ela lambe. Não, e se sai dentro da água tem que ter teta, porque se vaza o leite dentro da água, ela tem que lamber o... Atenção, biólogos, por favor, coloquem aqui, a Ana vai dar uma pesquisada aqui sobre isso enquanto isso. Tô procurando aqui teta de baleia. Ela lê aí, depois você fala pra gente. Ou um crocodilo de água salgada. Aí aqui o Sputnik fala, a primeira menção de um monstro escondido do Lago Ness remonta ao ano 565. O monge irlandês São Columbano afirmou ter visto um monstro gigantesco atacando um homem, agarrando sua vítima para a água. E eu recentemente estive na Biblioteca Britânica, lá em Londres, e lá tem o livro do século XII que está publicado aí, o relato do São Columbano. Vamos ver aqui o livro. É esse livro aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? The Loch Ness Monster, Inglaterra, século XII, de 1101 a 1200. Aí tá falando do São Columbano, que morreu em 597, que tal. Aqui ele conta o seu relato. E foi de acordo com o texto, o encontro ocorreu aí no Rio Ness, que vai desaguar lá no Lago Ness. Infelizmente, aqui ficou meio borrado, né? Eu tenho várias coisas. Mas tá aqui, ó. Neste livro do século XII, é onde está falando aqui do São Columbano, que ele viu um monstro pegando um homem e arrastando para a água. Tem outros livros interessantes lá, como por exemplo, Stonehenge, primeira representação de Stonehenge, século XIV. Aqui nós estamos falando do Rei Arthur, sabe, a lenda do Rei Arthur, neste livro aqui, do século XII também. Aqui a Bíblia de Gutenberg, de 1455, o primeiro livro, né, feito usando ali
em grande escala. Depois, Johann Sebastian Bach, de 1724, olha aqui, ó, uma partitura. Aqui, Leonardo da Vinci. Johann Sebastian Bach. Aqui, Leonardo da Vinci, ó. 1509, por volta de 1509, ele escrevia tudo espelhado, tá? Tudo isso está lá na Biblioteca Britânica. Se você estiver em Londres, vá. É grátis, tá? É gratuito o negócio. Então vamos continuando aqui. Quer que eu fale da baleia? Fala da baleia, você pesquisou? Sim. Tem tetinha? Não tem tetas. Ela não tem tetas. O bebê não se conecta à mãe para bebê. Ela tem fendas, as glândulas mamárias são dentro das fendas, ela solta o leite na água. Geralmente ela vai para a superfície para dar mamar, mas ainda dentro da água. Ela jorra um jato de leite que, como ele é 40% gordura, ele não se mistura totalmente à água. E aí o bebê faz uma língua em U e cata esse jorro de leite. Então a amamentação dura 1 minuto, 2 minutos. Só que, não sei, alguns minutos, mas é rapidinho, só que acontece a cada 2 vezes por hora. Ela fica jorrando esse leite, ela recebe o estímulo lá, que o bebê dá um estimulinho nela lá, e são fendas, então, na barriguinha, ela jorra um jato de leite. Viu Já que tomou legal? leite de baleia? Viu que interessante, Assombrados? Obrigado, Ana, pela sua pesquisa. Nada, vi no site de biologia. Estava no site de biologia. Vamos continuar falando de animais aqui, vamos falar agora do Acre, nosso querido estado do Acre, que há 10 milhões de anos lá, era habitado por ratos pré-históricos do tamanho de humanos, tá? Pesava quase 80 quilos, maior roedor já registrado na América do Sul, e tinha o cérebro 10 vezes menor do que o nosso. Olha uma representação aqui do rato gigante. A gente tem um ratão gigante atualmente que vive aqui, só que pesa 60 quilos, chama capivara. Aliás, tem muita capivara aqui em Rio Preto, né? Antigamente elas viviam tudo solto aqui. Você tava andando na rua e tinha as capivaras andando. Agora cercaram tudo por causa do problema com os carrapatos. Carrapato estrelinha, né? Traz uma doença aí pro ser humano. Aí fizeram uma pesquisa aqui. Na verdade, foi o José Ferreira, da Universidade Federal de Santa Maria, principal autor do estudo, que estudou aí o nosso ratão, que ganhou o nome de Neopiblema acreensis. Tinha cerca de 1,80 m de comprimento e pesava cerca de 60 quilos, o que ultrapassa a capivara, né? Que é o maior roedor vivo. Esse roedor é um parente extinto das chinchilas, das pacaranas, e habitou a Amazônia brasileira ocidental há cerca de 10 milhões de anos. Vivia em ambientes pantanosos que ali existiam antes do surgimento da floresta como a gente conhece hoje. Olha aqui então o tamanho desse rato aqui. O cérebro dele pesava apenas 114 gramas, o nosso pesa 1,4 kg. Olha aqui como é que faz, ó. Olha o tamanho que é o cérebro, onde fica aqui, ó. Porque um cérebro maior requer maior energia. Então, às vezes, eles falam, não vamos atrás de tanta energia, vamos ficar o resto da vida gastando nossos dentes aqui, roendo as coisas, comendo o que tiver pela frente. Foram encontrados 2 crânios, tá lá. O crânio de 2 criaturas foram encontradas no local fóssil no estado do Acre. Um estava quase completo, tá? Que tinha tudo da região do cérebro, processo odor, responsável pelos pensamentos e ações. O sistema de encanamento de Pompeia foi restaurado e ainda funciona. A cidade italiana foi destruída pela erupção do Vesúvio, né, em 79 DC, depois de Cristo. Agora especialistas conseguiram limpar as tubulações milenares situadas abaixo do sítio arqueológico. Olha como é que era a tubulação. Por aqui passava água, encanamento. Estava tudo sujo. Aí começou em 2018 o trabalho para reconstruir. Mas vamos lá. O sistema de encanamento começou a ser construído cerca de 2.300 anos atrás. São 450 metros de construções, que foram afetados pela erupção do Vesúvio, que destruiu a cidade e matou todos os moradores da região. Mesmo assim, recuperar o sistema foi possível. A rede de túneis e canais se ramifica a partir de 2 cisternas localizadas abaixo do centro da cidade. Acredita-se que essa construção aqui tenha sido feita em 3 fases, tá? Começando no século 3 a.C. e quando o Vesúvio entrou em erupção em 79 depois, ainda estava sendo construída, não estava completamente terminada. Então começaram a limpar os túneis em 2018, restaurando-os justamente com o intuito de torná-los úteis novamente. E desenvolver uma técnica para não perturbar o sítio arqueológico lá em cima, né? Felizmente o projeto deu certo e agora pretende explorar outras partes da cidade para descobrir novos canos e túneis para ser
restaurados. Olha aqui que bonito ficou. Limparam tudo. Então tem 2 cisternas, né, no centro da cidade. A cisterna tem a função de acumular água. Acumulou água lá, sai esses dutos de lá, esses canos que vão levando água para vários locais ali em Pompeia. Aqui tem várias fotos, ó, tá vendo tudo limpinho. Como é feito de rocha, era só realmente limpar que ia voltar a funcionar. Eles fizeram justamente esse processo e a água está aqui. Interessante, né? Asteroide com lua própria passa perto da Terra. Então tá aqui o asteroide, tá vendo ele aqui, ó? E aqui seu satélite natural. Eles põem o nome de Lua, mas tinha que ser entre aspas, né? Porque Lua é o nosso satélite natural. Então, é um satélite natural desse asteroide. Olha o satélite aqui, o asteroide aqui. O asteroide é grande, 165 metros de diâmetro. Estava a 90 mil quilômetros por hora e foi um dos maiores astros a entrar na nossa vizinhança cósmica. E ele tem um pequeno satélite de 70 metros. Então, o asteroide tem 1,65 e o seu satélite natural 70, quase metade do tamanho dele. Grande, né? Ele tem uma rotação a cada 49 horas, enquanto o asteroide tem uma a cada 2,8 horas. A distância entre os corpos é de pelo menos 360 metros. Como o texto está dizendo aqui, não é raro os asteroides terem suas próprias luas. No cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter, existem milhares de objetos. São catalogados ali cerca de 16,4 mil, sendo que 60 deles têm satélites naturais e alguns têm até 2 satélites naturais, tá? Esse asteroide tem esse nome aqui 2020 BX-12, faz parte do grupo Apollo e fica oscilando entre a órbita do planeta e Marte. Ele sempre passa entre nós e Marte. Ele vai passar por Marte em junho desse ano e volta aqui no nosso planeta em 2022. Então, para quem não sabia, ó, existem asteroides que têm satélites orbitando eles. NASA busca novos astronautas para ir a Marte. Quando você era pequeno, você falava assim, quando eu crescer, eu quero ser astronauta. Você queria ser o que quando você crescer? Se crescesse? Várias coisas. Mas tinha astronauta entre elas? Não, nem sabia direito. Bem, eu Amor. eu queria ser astronauta. Um monte de meninas aí deve ter pensado, quero ser astronauta. Só que sabia para ser um astronauta, você tem que estudar muito. Mas muito mesmo, não é fácil. Vamos entender o porquê. A Agência Nacional Americana, a NASA, anunciou que está contratando aí novos astronautas para participar da missão Artemis, que visa o quê? Levar o homem para a missão Artemis. Procurei a missão Artemis. A Artemis não é que vai levar para a Lua? Que pretende levar a humanidade até 2030 para Marte. Bem, enquanto a Ana tira minha dúvida aqui... Tem qual? Tem várias missões Artemis. Ah, tá. Então uma das missões Artemis que pretende levar o homem para Marte, porque tem uma Artemis que vai levar para a Lua em 2024. Nesse caso, se você for o astronauta, você vai para Marte, tá? Então foi feito um vídeo de divulgação no YouTube, onde os 4 astronautas falam sobre os pontos mais importantes para conquistar a vaga. Vamos ver aqui. Ser um astronauta requer uma variedade de habilidades. Depois são requeridos requisitos básicos. Habilidades técnicas e operacionais, ser divertido e fácil de lidar. O astronauta Matthew Dominic destaca a humildade e versatilidade como pontos favoráveis. Não tem como chamar um eletricista ou encanador no espaço, tudo é seu trabalho. Se fosse resumir em termos simples, somos todos mecânicos. Você vai ter que saber um pouco de tudo, tá? Vontade de explorar e curiosidade de descobrir coisas novas também são qualidades desejáveis. Mas a qualidade mais destacada foi trabalho em equipe, já que vão ficar meses confinados com a mesma pessoa. 6 meses. Requisitos técnicos. Na descrição do vídeo, a NASA lista também como deve ser o currículo do candidato para ter chance de ser um novo astronauta. Vamos lá, o currículo? Graduação em uma universidade creditada em engenharia, biologia, ciências físicas, ciência computacional ou matemática. 2 anos de progresso para conseguir um PhD, doutorado, né, nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia ou matemática. Diploma de medicina ou médico osteopata. Teste para ser piloto de avião completo com mais de 1000 horas de voo como comandante. Ser cidadão norte-americano. O último só que acabou afetando a minha concorrência à vaga. Eu sou brasileiro. Senão eu tava com quase tudo pronto aqui. Não é fácil. Você tem que ser médico. Você tem que ter um diploma de medicina. Você tem que ser comandante de avião com mais de 1000 horas de voo.
Você tem que ter graduação em engenharia, em biologia, em física e computação matemática. Depois tem que ter um PhD de 2 anos em ciência, tecnologia, engenharia ou matemática. Então, é muito difícil ser astronauta, cara. Ó, diploma em medicina. Depois, você tem que ter o diploma em medicina e você tem graduação em uma universidade acreditada em engenharia, em biologia, ciências físicas, ciência computacional, matemática. Depois você tem que ter um PhD nessas áreas. Ser um comandante de aeronave com mais de 1000 horas de voo. Ser legal, ser simpático. Ser simpático, ser humilde, sabe? Ser mecânico. Isso você não pode estressar ainda. Não, é difícil ser astronauta, como eu disse. Mas existem astronautas. Então não é impossível. Assim como existem ETs, não tem astronauta. Ó, cuidado, o currículo tem que ser enviado de 2 a 30 de março deste ano. Homem encontra impressionante anel de ouro de 1834 e localiza a família para devolvê-lo. Uau. Esse é o anel. Ele fica com um detector de metais, tá? Ele estava lá na cidade de West Sussex, na Inglaterra, na praia de Lancing Beach. Geoff Smith se deparou com esse objeto na areia da praia, um anel de ouro de 18 quilates que tinha o nome Liz Honeywood, junto de emblemas desconhecidos. Aí ele postou numa comunidade online que respondeu que esses emblemas apontavam a data de fabricação, 9 de setembro de 1834. Então, como tinha um nome, Liz Honeywood, e uma data ali, ele começou a pesquisar a data e o nome Liz Honeywood nas comunidades aí de West Sussex, onde obteve algumas informações no bairro de Horsham, que tinha moradores com o sobrenome Honeywood. De acordo com o membro, o anel apontava para Elizabeth Moth, que foi casada com Thomas Winewood, de quem herdou, né, o sobrenome. Ela acabou falecendo em 1834. E aí, uma moça chamada Jane Hertel fez toda a árvore genealógica da família Honeywood e verificou que na cidade se havia algum parente vivo. Elizabeth tinha 2 irmãs, não teve filho, sendo que uma delas era Anne Mort. Pelo registro, Anne foi possível localizar Vivian Garner, que faleceu em 2003, mas deixou 3 netos. Aí, em janeiro, o Geoff, que encontrou o anel, encontrou com uma das netas, a Alexina, e devolveu o anel para a família. Aí descobriu o seguinte, que o anel usado era um anel de luto, tá? Prática comum entre viúvos para lembrar da companheira. Então ela morreu em 1834, por isso que tá aquele ano lá. E tá o nome dela, Liz Honeywood. Aí ele acabou devolvendo o anel. Olha que história interessante, né? Eu queria ver minha árvore genealógica. Sei pouco. A múmia de Elmer McCurdy, atração que durante 60 anos enganou o público. É o seguinte, Elmer McCurdy queria ser bandido, lá no século XX, nos Estados Unidos. Ele queria roubar trem, ele queria roubar as coisas, só que ele era um bandido desastrado, que não dava sorte nos seus roubos e sempre fracassava, mas ele continuava tentando. Até que um dia ele teve informação de que um trem estava levando um cofre. Se juntou outros bandidos, vamos roubar esse cofre. Chegou lá, era um trem de passageiros. Todos fugiram, ele se escondeu no celeiro, a polícia foi lá, encontrou ele, pá, meteu um tiro e acabou matando-o. Então, ele foi levado ali pra funerária, tá? Tá aqui, ó, Elmer no seu caixão. Então, ele tá aqui no caixão. E o corpo não foi reivindicado por ninguém. Então, o que o cara fez? O agente funerário embalsamou e passou a exibir o corpo dele mumificado a um preço, a curioso que quisesse observá-lo. E aí desenvolveu-se um estranho ritual. Passaram a colocar moedas e os próprios ingressos dentro da boca do cadáver. Então, cada vez conseguindo mais dinheiro, até que um cara falou, o quê? Eu já sei, eu vou lucrar em cima disso. Chegou pro cara lá, o agente funerário falou, eu sou um parente dele, tá? E eu quero o corpo pra mim. Então, o agente funerário entregou o corpo, porque ele falou, não, eu vou dar um enterro digno. Que nada, deu nada. Pegou esse cara e começou a viajar os Estados Unidos inteiro, para tudo quanto é lado, expondo ali o cadáver dele, dizendo que era o quê? As pessoas imaginavam que era uma figura de cera. Não imaginava que era um corpo realmente embalsamado ali, mumificado. E viajou para tudo quanto é lado, cara. Aí foi somente em 1976 que foi descoberta a farsa. Os responsáveis pelo cenário da série O Homem de 6 milhões de dólares quebraram dos braços do bandido sem querer. E aí viram que tinha ossos.
chamaram a polícia, né? E aí as autoridades fizeram uma autópsia e revelou que a figura de gesso ali era, na verdade, o Elmer McCurdy, que foi finalmente enterrado em 1977. Encontraram, inclusive, uma moeda datada de 1924 dentro da sua boca. Ficou mais de 60 anos, então, em exposições públicas como Museu de Cera, carnavais e até mesmo em feiras de diversões. Na minha época tinha, nessa feira agropecuária, lá na FAP em Ourinhos. Então ia lá o boi pular, né, na arena. Eu não gosto de ver isso até hoje. Mas é pelos shows, eu era jovem, na época tinha lá meus 15, meus 16, 17, 18 anos. Então você vai lá pra conhecer as garotas, né? E tem o parque de diversões, também gostava. E no parque de diversões tinha uma feira dos horrores, sabe? Onde você podia ver bezerro de 2 cabeças, vaca de 8 patas e todas essas bizarrices aí. Então deve ser numa dessas atrações que ele estava exposto. E 2 notícias bizarras aqui. Olha só o que esse indiano fez. Ele queria embarcar com o equivalente a 273 mil reais em notas escondidas para Dubai. Ele estava lá em Nova Delhi. E aí o pessoal acabou encontrando ele, descobrindo a farsa dele. Olha o que o cara aprontou. Ele guardava o dinheiro dentro do amendoim. Olha aqui, ó, a casca de amendoim. Tá vendo? Cada amendoim tem dinheiro. Abre o amendoim. Vou mostrar do início que a Ana quer ver. Mas que capacidade. Não, deve ter demorado. Se usasse pro bem, o planeta tava mais evoluído, hein? Olha lá. Então ele pegava a nota, a linha, né, que ele usou pra apertar bem a nota. Já pensou o saco que esse cara teve pra colocar tudo aqui? Aí a nota tá aqui. Olha lá, tirou do pacote de biscoito aqui do lado, vocês viram? Olha lá, uma nota de 100 alguma coisa. 500, né, parece. Imagina não catar um saco. Aqui é uma bola de carne cozida, que o dinheiro também tá aqui dentro. Eu ia comer dinheiro. E aqui pacote de bolacha, ó. Só a primeira tava fechadinha. Aí ele fazia um buraco no meio delas e enfiava bolo de dinheiro. Foi justamente no raio-x que pegaram ele. Tá? Foi no aeroporto de Delhi. Ele estava carregando, quer ver? Era o equivalente a 63 mil dólares. Tinha dinheiro, deixa eu ver aqui, dinheiro do que aqui que tinha. Posteriormente, tal, fica a atitude dele que entregou ele, tá? Tem aqui os dinheiros de onde que é? Peraí. Euros, aqui, havia euros, células de riades sauditas, reais catarenses, dinares kuwaitianos e reais omanenses. Rapaz, o tempo que perdeu fazendo isso, hein? E pra finalizar, vai ser dia dos namorados. Vê quando é dia dos namorados lá nos Estados Unidos, por favor. Então. Valentine's Day? Então, um zoológico de San Antônio, lá no Texas, criou uma solução tanto quanto inusitada para corações partidos. 14 de fevereiro. Amanhã? Então hoje, o dia que estou liberando aqui esse almanac. Por apenas $5, a equipe do zoológico nomeará uma barata com o nome do seu ex-namorado ou namorada e transmitirá em vídeo o animal sendo comido. E se a raiva foi muito grande, por $20 você pode dar o nome para um rato, que vai ser oferecido para um réptil. Tudo será transmitido ao vivo via Facebook. Só que as inscrições eram até ontem, só dia 13. Rapaz, essa ganhou, hein? $5 da minha barata para ver ela sendo comida por alguma coisa. Ou $20 um rato que vai ser comido por um réptil. Ah, tem que ter muita raiva das ex-namoradas ou namorados, hein? Então é isso aí, espero que tenham gostado dessa edição do Almanac Assombrio, da edição de sexta-feira. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana. Nos vemos segunda-feira com mais uma edição. Não sei se terá especial domingo, vou tentar fazer aqui da mulher radioativa, tá? Ou algum outro tema. Fique esperto aí que se tiver vai ser 12:30, horário de Brasília. Fique agora com um vídeo exclusivo para membros. Não sabe o que é ser membro? Tem um botão aqui embaixo, seja membro. Clica nele, você vê quantas vantagens você tem. Tchau, até mais. E aí, membros do canal Assombrado, tudo bem com vocês? Hoje eu e Ana estamos aonde? No Museu de História Natural, aqui na cidade de Londres. E eu estou trazendo aqui algo para vocês bem interessante. Nós já visitamos as galerias lá de dinossauros, mamíferos e outros locais aqui. Aí a gente está passando aqui para ir no das aves, quando eu vejo na parede o plesiosauro. E vocês devem se lembrar, ou eu relembro vocês, que uma das teorias diz que o monstro do Lago Ness é esse monstro aqui, um plesiosauro restante e tudo mais.
Eu vi pra poder ir lá no Lago Ness, mas é muito longe daqui, muito caro, não dá. Deixa pra um outro dia, a gente acaba navegando lá. Mas aqui são fósseis, ó, tá vendo? Longo pescoço aqui, ó. Em cima, lá, tudo aqui, ó, tudo aqui. Ó. Aqui são partes, ó. Plesiossauro, essa parte aqui, ó. Plesiossauro. Lá em cima. Incrível, né? Tem um outro lá, ó. Aquele T-Rex Grill é um restaurante, tá? Quem tiver curiosidade de saber. Então tá aqui. Fósseis de plesiosauro. Você crê que tem um monstro do Lago Ness? E que se esse monstro existir, poderia ser um